Vamos ver aqui a fala do Lula. E a gente também tem a Janja atrás, e a Janja hoje reclamou que o STF não tem representatividade. Janja, só te explicar uma coisa: o cara que indica as pessoas para o STF é teu marido, você podia ter conversado com ele sobre isso. Vai reclamar para quem? Para mim? Eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso. A verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país. Quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que a gente não sabia se ele estava chorando, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe, ele estava tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse. E eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. E ele imaginava que as pessoas que ele pagou, que ele organizou e que ele ajudou a financiar para ficar na porta dos quartéis, ele achava que essa gente ia dar o golpe e possivelmente ele fosse ungido pelo povo fascista desse país a voltar nos braços do povo para assumir a presidência da República. Era isso que estava desenhado. E era isso que não aconteceu. Porque ele ficou com medo da posse. A posse foi uma demonstração de que tinha muita gente do outro lado. Aquela posse foi uma demonstração de que as urnas eletrônicas não mentiram para ele. As urnas eletrônicas disseram que nós ganhamos as eleições e que ele tinha que aprender a respeitar o resultado das eleições. Eles eram tão cínicos que resolveram pedir anulação só das eleições presidenciais do segundo turno, mas não pediram do primeiro, porque no primeiro eles tinham eleito senadores e deputados, eles não podiam negar as pessoas eleitas deles. E se a gente não falar isso todo dia para o povo, eles falam ao contrário. Se a gente todo dia não conversar, e nós temos que saber quantas vezes a gente está para a boca para dizer deles o que eles dizem da gente. Sabe o que eu acho? É que muitas vezes um cachorro louco, sozinho, faz mais barulho do que uma matilha de muitos e muitos cachorros. Porque muitas vezes a gente fica em silêncio. Muitas vezes a gente acha que a gente não pode se mexer. Não vamos retrucar, não vamos falar, deixa para lá. E não dá para deixar para lá. Porque o que está acontecendo no mundo é uma verdadeira guerra de mentiras, de ódio, de ofensas. Aí, o Lula resolveu falar aquilo que todos nós estávamos já pensando que ele deveria ter dito até antes, né? Mas esperou o momento oportuno para expor a covardia de Bolsonaro, que sempre terceiriza os seus problemas para os seguidores, né? Já que se eles forem presos, o problema é deles e não do mito. E aí agora há toda uma campanha bastante orgânica, né? Bastante natural surgindo nas redes sociais, praticamente pedindo anistia para todo mundo que estava envolvido no 8 de janeiro. E aí eles começam a gerar essas aberrações. Eu acho que o My Journey, o Bezzi, na mão de aposentado, de bolsonarista, vai ser muito bom, cara. Vai gerar muitas imagens maravilhosas, como essa, da véia de 3 joelhos ou da véia ereta. Será que a véia tá ereta na frente dos militares? Porque ela tem 3 joelhos ou tem um pirocão, essa véia aqui. Desculpa. Tá em risco. A véia não é PP não, hein? Não, essa véia não é PP não. E aqui, ó, como disse nosso frequentador e amigo Vinícius Duarte, e a canela que tem 2 metros, mano? É um avatar. É um avatar essa véia aqui. Desculpa, não quis magoar ninguém. Eu só estava pedindo para salvarem o Brasil. Daqui 17 anos, quando for solta, volto para me desculpar novamente. Beleza, daqui 17 anos você vai estar morta, então, sim, não precisa voltar. Fica tranquila. E a Bíblia, cara? A Bíblia parece um travesseiro. Não tem nem como abrir essa Bíblia, com tanta folha desse tamanho. E o tanto de dedo, cara. Saudades, Lucimara Bilhardt. Não, saudades não. Saudades não, cara.
Peraí que eu vou te mostrar que ela continua trabalhando, não mais no Brasil. A gente é bloqueado em todas as redes dela, até o Matias é bloqueado por ela. O Matias pode ser, mas o Nicolás Maduro não é, e anda sendo homenageado por ela. Eu vou mostrar para você aqui, porque não tem fake news, né? Aqui só tem a verdade e nós sempre trazemos a verdade para vocês aqui. Deixa eu procurar. Opa, achei aqui. A Lucimara, acho que ela deve ter mudado para a Venezuela, ela não está mais no Brasil. Agora aqui o Bolsonaro não é mais presidente e ela está admirando ninguém menos que Nicolás Maduro, professor linguiça. Olha aqui o quadro, que bonito que ela fez o Nicolás Maduro. Jesus Cristo guiando o Nicolás Maduro num barco da República Bolivariana de Venezuela. Aí imagina, cara, Jesus, peraí, cara, que eu vou guiar o Maduro aqui e depois eu vou ajudar o Bolsonaro junto com um pastor alemão. É um Jesus que não tem nada para fazer, né? Morrendo gente a rodo em guerra por aí, pessoal com fome em vários países, doença rolando adoidado. Ah, mas a prioridade de Jesus é ajudar o Nicolás Maduro a pilotar o barco aí e o Bolsonaro a rezar com um pastor alemão. Jesus Cristo é muito à toa. E eu gosto porque ele usa o recurso de todo boomer da América Latina, que é escrever frases que são pontuadas com reticências e não com ponto final. Olhe esse quadro que me deram, reticências. Tenho ele aqui em casa desde 2022, reticências. Sempre com o Cristo Redentor, reticências. Unamos nossas orações pela Venezuela, reticências. Sinal inequívoco de quem escreveu isso aqui foi o Nicolás Maduro. Ele mesmo pegou o Twitter dele naquele momento, não foi assessor, não foi ninguém. Foi lá e escreveu, porque isso aqui é típico do boomer latino-americano, meter... Eu acho que tá até sofisticado, porque geralmente o boomer latino-americano usa 4 ou 5 pontos na reticências. Uma reticências um pouco mais diferente, né? Diferenciada aqui na Latinoamérica. Então, Nicolás Maduro está recebendo homenagens de Lucimara Bilhardt, sim. O senhor estava muito mal informado sobre o paradeiro da nossa pintora favorita, cara. Por falar em Bolsonaro, nosso amigo, nosso querido parceiro aqui, César Calejon, tem apostado que o Bolsonaro vai ser preso entre julho e agosto. Certo? No Twitter, sempre escreve. Mas a ideia está sendo corroborada por outros jornalistas. A minha amiga Débora Bergamasco, que está na CNN, também trouxe a notícia de que a partir de julho Bolsonaro deve ser preso. Em algum momento. A gente espera. Tem essa aposta no Betano? Eu só jogo sportsbets.io. Mas tem? Onde eu posto. Tem. Tá. Vou colocar lá 50 pontos, hein? Vamos ver aqui. Aqui. A Polícia Federal vê com naturalidade uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre uma articulação de golpe do Estado. A PF deve concluir as investigações em julho. Vamos ver aqui. Vamos direto então com ela, Débora Bergamasco, bastidor quentíssimo. Também estamos com Basília Rodrigues, nesta manhã já está aqui na área com a gente, para que nós possamos abrir os trabalhos aqui do Live CNN, já chegando, te contando novidades. Bom dia, Basília, bom dia, Débora. Começo te ouvindo, hein, Bergamasco, sobre essa apuração com a Polícia Federal, de que existe ali uma tendência para haver o indiciamento de Jair Bolsonaro. Bom dia, Elisa, Basília, bom dia a todos. Olha, é isso mesmo, nós apuramos que a Polícia Federal está prevendo concluir essa investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado até o final de julho deste ano e que a tendência é que haja, sim, um indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a esse caso. E por que mais 4 meses de investigação? Os investigadores me disseram que a parte das delações premiadas, elas já estão mais adiantadas, estão correndo rápido, estão rendendo muito material. Mas só a delação, por si só,
não é uma prova cabal. Então, você precisa encontrar a materialidade para comprovar aquilo que foi indicado, apontado na delação. E aí, a gente está falando de resultado de busca e apreensão, então, também há todas as pesquisas, né? E nos celulares apreendidos, computadores apreendidos, troca de e-mail, troca de WhatsApp. E aí, esse trabalho, embora haja uma força-tarefa na Polícia Federal para fazer todo o levantamento desses dados, né, milhares de dados, então por isso vai levar até pelo menos uns 4 meses, Elisa. Rodrigues também está aqui com a gente. Basília, quero te ouvir também, ouvir sobre as suas informações, suas apurações de que a Polícia Federal vê com naturalidade essa caminhada, esse indiciamento de Jair Bolsonaro, até porque colheram algumas provas, também tiveram ali depoimentos importantes, evidentemente, tudo que é dito, né, Basília, tem que ser provado, mas eles já ouviram muitas informações de gente muito próxima a Jair Bolsonaro. Ainda que por razões diferentes e também o próprio fluxo das investigações ser diferente, é inevitável a comparação entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste ponto de prisão, porque Lula ficou 600 dias na cadeia. Então, isso está muito vivo na memória também de quem hoje é Polícia Federal, quem está no comando da instituição e está prestes a entrar para a história ou marcar a história com a prisão de um ex-presidente da República. Quando o assunto é prisão de Bolsonaro dentro da PF, isso é tratado com muita naturalidade. É algo que pode acontecer, como poderia ocorrer com qualquer pessoa em que as investigações mostrassem provas, corroborassem as suspeitas, os indícios, né? Se houver provas, Bolsonaro vai ser preso, afirmam aí fontes da Polícia Federal. E ao comparar com Lula, dizem, mas ao contrário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele terá cumprido o devido processo legal, não vai deixar de ter oportunidades de se defender e ter as suas informações analisadas por quem investiga, quem hoje é PF. Volto a dizer, ainda que por razões diferentes, um fluxo diferente da história, estamos em um outro momento, este processo, ele é muito fracionado, não é só tentativa de golpe. Bolsonaro está respondendo também por desvios no cartão, fraude no cartão de vacinas, tem ainda o processo sobre as joias sauditas. Então, todos esses inquéritos estão caminhando passo a passo na Polícia Federal e há uma expectativa de que pouco a pouco eles vão sendo concluídos, e ainda neste ano de 2024. Inclusive, uma fonte da PF disse que a investigação sobre a fraude nos cartões de vacina estaria até mais avançada, mas com as últimas revelações sobre o caso do golpe, e claro, este é o assunto principal, isso ganha muita tração, né? Ganha muita perspectiva, como a Débora traz, de conclusão ainda neste semestre. A gente está falando, Elise, todo mundo que está aí com a gente no Live CNN, Débora, muito bom dia para você. A gente está falando de investigação, ainda não é o julgamento. Sim. O desfecho do que diz respeito aos relatórios da Polícia Federal, com o resultado das quebras de sigilo, dos depoimentos, de delação, quem delatou, ou quem colaborou com a investigação, não com a marca de delação, mas entregou muita informação, isso deve ser concluído pela PF neste ano. Aí depois vai para a decisão do Ministério Público Federal denunciar ou não o ex-presidente da República. Aí, uma vez denunciado, é aberta uma ação penal e inicia-se um julgamento, de fato, de Bolsonaro e das outras pessoas arroladas neste processo no STF. Então, ainda por um tempo, a gente vai ouvir falar muito deste inquérito, muito dessas investigações. A PF promete, vai concluir logo o seu trabalho, a sua parte. Depois é com a Justiça. E aí a previsão é que este julgamento ocorra de 2025 para frente, porque leva tempo para marcar. Vamos. Então, pelo que entendi, as coisas estão longe ainda de acontecerem do jeito que a gente quer, né? Mas estão sendo feitas da maneira correta, né, Helder? Assim, com todo o processo legal sendo passado, e indiciamento,
e investigações, né, necessárias, delações. Sim, todo o processo está sendo respeitado e tem que ser assim mesmo. E a cada dia que passa, a gente tem novas informações que sustentam que sim, houve uma tentativa de golpe. Ontem tivemos a revelação do depoimento do general Freire Gomes, que é bem melhor que uma delação. Ele não estava ali emparedado, não estava querendo tirar vantagem nenhuma, e de fato ele confirmou que houve a reunião com a minuta do golpe. Já é mais uma prova que nós temos de que havia sim uma iniciativa golpista ocorrendo naquele momento. A gente tem mais também. Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, esteve nas reuniões em que foram discutidos os termos de uma minuta golpista. Vocês entendem a gravidade disso? Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Hoje, teve colunista como aquele Mário Sabino do Metrópolis, que parece o ladrão do Pica-Pau, falando que a direita e a esquerda devem desculpas às Forças Armadas porque elas não seriam golpistas. Como assim? O chefe das Forças Armadas, tá? O Sérgio Nogueira, estava na reunião. Como assim elas não são golpistas? Elas são golpistas, elas só não tiveram o apoio necessário para tocar adiante esse golpe. Mas que havia a intenção, mas com certeza havia. E não adianta falar que gerou mal-estar, usar o termo golpista para se referir às Forças Armadas, porque eles podem tomar um engove, um eparema, podem tomar o que for para passar esse mal-estar, porque é esse o termo que a gente tem que usar para as Forças Armadas, sim. Se agora eles estão arrependidos, se agora eles estão querendo tirar o corpo fora, é outra história. Mas o que aconteceu foi documentado, foi registrado, até mesmo por eles, que talvez quisessem mostrar lá na frente, com o plano dando certo, o quanto eles foram destemidos, criar um documentário, sabe? Chamar lá o Teófilo Josino, aquele cara que dirigiu Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, sei lá o nome daquela desgraça, para dirigir um documentário heróico, épico, do feito deles. Não deu certo. E teve o Lula também, falando hoje, né, que o Bolsonaro agitou o golpe, mas ficou dentro de casa várias semanas chorando, estava tramando um golpe, foi para os Estados Unidos se borrando de medo. Como que eu vejo essa fala do Lula? Eu vejo de uma maneira positiva pelo seguinte: se aquelas manifestações que eu até sou contra, de 24 de março, floparem, vai ser muito ruim para a esquerda. Agora, se o Lula começar a inflamar essas manifestações ou até participar, aí já muda de figura a situação, tá?